Por esses dias eu estava aqui atualizando os meus estudos, dando uma olhada nas planilhas, e tem uma planilha minha que eu chamo de radar, que é onde se faz um ranking de ações baseado nos indicadores que as empresas nos oferecem, né? E de repente apareceu lá em primeiro lugar uma ação que eu ainda não tinha estudado. Uma empresa que, pela ótica desse estudo, seria a melhor empresa da Bolsa. Será, hein? Bom, nesse vídeo nós vamos analisar essa empresa. E aí você vai poder tirar as conclusões. Será que ela é mesmo a melhor ação da Bolsa? Aliás, será que ela é pelo menos uma boa ação? Vamos descobrir. Bora lá para a tela do meu computador. Mas antes eu queria saber, na sua opinião, qual é a melhor ação da Bolsa? Qual é aquela empresa que está sempre na sua carteira e você não tira de jeito nenhum? Me conta aqui embaixo nos comentários. E eu também quero te fazer um desafio, hein? Será que você vai adivinhar qual é a ação que nós vamos estudar aqui nesse vídeo? Que empresa é essa que eu estou comentando? Digita aqui embaixo também, quero ver se você está por dentro, hein? Bom, também é importante você saber que esse vídeo não é nenhuma recomendação, nem de compra, nem de venda. Aqui é um estudo, cara. Minha opinião pessoal de investidor eu estou compartilhando com você. Então esse vídeo tem fins meramente educacionais. Eu posso estar errado, então analise os dados, critique as informações e tire suas próprias conclusões, tá legal? Bom, mas olha só, essa empresa que nós vamos estudar hoje, ela tem alguns números que me impressionaram, né? Primeiro, se você tivesse investido nela, olha só, há 10 anos, R$1.000, hoje você teria nada mais, nada menos do que R$7.190. Que pancada, hein? Uma rentabilidade digna de grandes investidores, né? Por outro lado, a gente observa ali, pelas linhas ali, né, que no curto prazo, de um ano para cá, né, as cotações dessa empresa têm sofrido um pouco, né? A gente vê ali uma linha descendente. Trazendo aqui para os resultados dela, nossa análise, perceba que o cenário está desafiador. Porque olha só aqui, no terceiro trimestre de 2023, ela apresentou um resultado líquido negativo. Embora, né, que se você for ver aqui na geração de caixa operacional, a empresa está gerando caixa, né? Está gerando caixa, está com a dívida ali de 2,7 vezes o EBITDA, né? E o que tem pesado negativamente no resultado da empresa, a gente vê claramente aqui, é o resultado financeiro, né? Enquanto a margem bruta da companhia, a margem EBITDA, está em torno de 41%, que é uma excelente margem, o resultado negativo aqui veio do resultado financeiro, né? Então, vamos analisar o que é que está acontecendo com essa empresa. Que empresa é essa, hein, gente? Bora lá. Trazendo aqui de novo a rentabilidade, perceba, 610% em 10 anos, 51% em 5 anos, porém, olha só, em um ano a rentabilidade é negativa, 1%. Será que é a oportunidade, hein? O que você acha? Me diz. Bom, vamos comentar um pouco sobre essa empresa. Bom, é uma empresa bem antiga, uma das mais antigas da Bolsa, 94 anos de existência. É uma empresa verticalizada, né? Muito interessante isso, porque ela produz desde a matéria-prima até o produto final, né? Inclusive, é a maior produtora dessa matéria-prima no Brasil, né? O seu custo operacional é considerado o menor do mundo, então isso é uma vantagem competitiva violentíssima, né? E a empresa, né, ela é conhecida por ter eficiência e escala, né? O seu produto também é interessante, porque por conta da mudança do mercado, numa direção mais ESG, o produto dela vai sofrer uma demanda crescente nos próximos anos, posto que ele substitui um outro produto que não é lá assim tão bem quisto pelo mercado, né? Então tem um mercado em crescimento. Além dela ter boa eficiência, um menor custo operacional, o produto dela tem um mercado em crescimento. Que empresa é essa, hein? Bom, no quesito matéria-prima, ela é líder mundial, né? É a empresa que tem o maior volume de vendas mundial, né? E no seu mercado. E uma das líderes da América Latina nos produtos que ela fabrica, né? Ela tem vantagens competitivas não só pelo custo, tá? Mas porque a produção da matéria-prima dela é bem próxima das plantas industriais. Então ela consegue uma sinergia muito forte aí, trazendo resultados na gestão do custo, né? E na eficiência do processo produtivo, né? Boa parte da receita dela é dolarizada, ela vende seus produtos para mais de 100 países e é uma empresa que está fazendo um grande investimento, um investimento bilionário, né, para aumentar a sua capacidade de produção e, olha só, reduzir ainda mais o custo de produção. Ela vai aproximar ainda mais a produção da matéria-prima com a indústria de beneficiamento. Ou seja, ela vai aumentar a escala. A expectativa é que já para o ano que vem a capacidade produtiva dela aumente 20% e que a capacidade produtiva dela aumente em 50% até 2026. Ou seja, é uma empresa que já é a maior do seu setor e ela vai crescer brutalmente nos próximos anos, aumentando também a sua eficiência, posto que o custo reduzirá.
Né? Que empresa é essa, hein? Você já adivinhou? Me diz aqui nos comentários. Bom, olha só o volume de vendas dela. Né? Aqui no terceiro trimestre. Foi de 2,5 milhões de toneladas na matéria-prima versus 2,8 milhões para o mesmo período de 2022. Então, quer dizer, reduziu o volume de vendas nas matérias-primas. Nos produtos, 272 mil toneladas contra 299 do mesmo ano, do mesmo período no ano passado. Então, veja que sim, o mercado dela está passando por uma turbulência. Ela está com mais dificuldades de vender. Na verdade, ela não está com dificuldade de vender, ela restringiu a sua produção. Por quê? Porque o custo dessa commodity, uma dica, é uma commodity, caiu bastante esse ano, então ela segurou a produção. Veja aqui, ali no quadrinho em azul, que os estoques estão abaixo do nível ótimo. Então, não é que ela não teve venda, é que ela segurou a produção. Tá? O desempenho operacional dela é bom, né? Um EBITDA ajustado de 3,7 bilhões, mas veja que no ano passado, aqui no quadrinho de azul, esse EBITDA foi de 8,6 bilhões. Tá? André, então a empresa está decaindo? Não, é porque o ano passado foi um ano fora da curva. Tá? Ela aproveitou um pico no ano passado. A geração de caixa operacional foi de 1,9 bilhões, contra 7,2 bilhões em 2022, então veja que o mercado deu uma turbulência. Né? Mas veja, o custo dela fechou em R$ 861 a tonelada, contra 883 do mesmo período de 2022 e contra 918 do trimestre passado. Então veja, o custo está sendo enxugado também, tá? Aí mais detalhes sobre o volume de vendas, a gente vê aqui nos quadros de cima, né, a linha descendente no volume de vendas, tanto da sua matéria-prima como do seu produto. E aqui nos quadros de baixo você vê os preços médios, que também, né, deram uma pressionada no mercado nesse ano. Né? Então a gente vê que tanto na matéria-prima como no produto final, o valor médio de venda diminuiu esse ano. Então veja que é uma empresa que ela está atravessando um momento desafiador, um momento mercadológico, macroeconômico, que é adverso. Mas será que ela está conseguindo enfrentar bem? Vamos analisar. Né? Veja aqui o EBITDA. Né? A empresa continuou gerando caixa. Quer dizer, mesmo no pior momento, ela continuou gerando caixa. Né? Então veja aqui que as margens é o que se destaca. Né? Temos aqui 45%, 44% de margem no terceiro trimestre na matéria-prima, 39% de margem no produto. Então veja que, o fato de ser uma empresa grande, com uma enorme escala e ter o menor custo operacional do mercado, faz com que ela, mesmo no momento de retração, mesmo no momento de menores vendas, mesmo no momento de queda de preço, ela tenha uma margem que, na minha visão, a margem bruta é excelente, tá? Em torno de 40% de margem, tá? Então, veja que quando a gente tem um cenário desafiador, é como o Warren Buffett disse uma vez, né? Quando a maré baixa, é que a gente vê quem está nadando pelado, né? Mas uma empresa dessa, no momento desse de maré baixa, você vê o porte dela. Porque enquanto muitas empresas estão operando no negativo, ou já fecharam as suas unidades produtivas, ela está gerando caixa com uma boa margem, tá? Então, isso aqui é o que eu busco nas empresas que eu invisto. Uma empresa que no momento da maré baixa, ela continua forte, né, sofrendo, mas muitas vezes gerando caixa, gerando lucro, mas na hora que o mercado volta e quando está todo mundo destruído, ela está ainda mais forte e é aí onde ela cresce em cima da concorrência. Né? Veja que é uma empresa que está fazendo um enorme investimento. Um investimento esse ano em torno aqui de 18 bilhões de reais. É muito dinheiro. Né? Só em um dos projetos que ela vai concluir em 2024, que é aquele que vai aumentar em 20% a sua capacidade produtiva, veja que nós já temos 78% de progresso físico da construção da nova fábrica. Né? Já foram investidos de 2020 a 2022, em torno de 8 bilhões de dólares, de reais, minto, e agora em 2023 já foram 6 bilhões de 9. Né? E em 2024 haverá aqui mais 5 bilhões de investimento para a conclusão dessa nova planta. Tá? Então no primeiro semestre de 2024, a empresa ainda vai estar queimando caixa com essa obra, porque ela vai estar construindo a fábrica e a fábrica não vai estar produzindo mais. Porém, aqui está o pulo do gato. No segundo semestre de 2024, essa fábrica vai começar a produzir. E a empresa não vai estar mais gastando na construção dessa fábrica. E aí, a geração de caixa vai dar um salto aqui, tá? Então, um salto que é bem considerável, já que essa obra aqui vai aumentar em 20% a capacidade produtiva e reduzir o custo de produção da companhia, tá? Então, um horizonte de futuro aqui magnífico em relação aos investimentos, tá? Bom, você já sabe que empresa é essa? Já deu para anotar aí? Você já tem essa empresa na sua carteira? Me diz aqui nos comentários. Quero ver quem é que vai acertar, tá? Bom, a cotação da empresa hoje está custando R$ 54,00 no dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Pela cotação e pelo lucro atual dos últimos 12 meses, a gente teria uma lucratividade em 23,54%, na minha opinião, muito bom. Dividendos em torno de 3%. Essa empresa não é historicamente uma grande pagadora de dividendos não, tá? Por isso que ela estava fora do meu radar, ela não está na minha carteira ainda. Eu estou considerando se eu vou colocá-la ou não. Até porque já tenho outras empresas do setor, né? Mas veja bem,
é uma empresa que tem um payout aqui em torno de 14%, 15%. Então, não é, historicamente, uma grande pagadora de dividendos. Você pode ver aqui, ó, abaixo pelo histórico, ó, que nos últimos 2 anos é que ela pagou, em 2021 e 2022 é que ela pagou ali um dividendo um pouco maior, mas a média dela é em torno aqui, ó, abaixo de 2%, né, 1,6% de dividendos. Então não é uma empresa que nesse momento, historicamente, tem a vocação para ser uma grande geradora de renda passiva. Tá? Observe aqui, ó, que a lucratividade da empresa vinha sofrendo, né, nas últimas décadas, né, na última década. E agora, nos últimos anos, ó, após a crise sanitária que a gente vivenciou, ela se aproveitou de um pico de mercado. Tá? Então, o lucro dela deu um salto muito grande nos últimos 2 anos, o que permitiu que ela tivesse ali uma geração de caixa abrupta. Tá? E, naturalmente, foi baseado nisso que a empresa começou a fazer novos investimentos. Tá? Bom, quanto à precificação, na minha visão, os índices de precificação dela estão bem interessantes. A gente tem aqui uma razão de preço por lucro em torno de 4 anos. Então, o lucro que a companhia gerou nos últimos 12 meses, se a gente replicar por 4,17 anos, dá o valor da cotação. Né? 1,70 é o preço sobre o patrimônio, então um leve ágio aí sobre o patrimônio, um preço por caixa gerado em torno também de 4 anos e um preço por receita operacional em torno de 1,6 anos. Então a gente pode observar aqui que deve ser uma empresa que tem uma grande posição de caixa, de geração de caixa operacional em relação ao seu patrimônio, né? Porque o preço-lucro está 4, mas o patrimônio está 1,7. A gente vai analisar isso daqui a pouquinho. Tá? A relação preço-lucro, a gente vê que chegou a ter altos picos aqui nos últimos anos, né? 2021 chegou a 9, 2022 teve uma queda no preço-lucro para 2. Por quê? Porque houve aquele pico de lucros muito alto, né? E hoje a gente está aqui com PL de 4, pouco acima da média, que é em torno de 3, tá? Então, pela média, a empresa já não estaria tão barata assim, tá? A geração de caixa, a gente vê que teve um impacto na precificação, a gente vê o preço sobre o EBIT caindo, né? Então, como a empresa lucrou mais, gerou mais caixa, a cotação dela ficou atrativa em relação a essa geração de caixa nos últimos anos, né? Veja aqui o crescimento abrupto da receita dessa companhia, né? A gente vê nitidamente que naquela década, que o pessoal chama década perdida brasileira, né? Que se iniciou ali em 2010 e em diante, com toda a balbúrdia que houve na nossa economia, na nossa política, a companhia sofreu, mas veja que a partir ali de 2015, 2017, 2018, o lucro da companhia foi escalando e a gente vê aqui um grande aumento de receitas. Tá? Da mesma forma, uma tendência de crescimento muito forte na geração de caixa. Então, isso aqui é o que me atrai nessa empresa. A rentabilidade dela. Não a rentabilidade das ações, da cotação, mas a rentabilidade do negócio, da unidade produtiva dela. Veja que o lucro bruto da companhia, a margem bruta, é de 42,65%. Isso quer dizer o seguinte, que se ela vende um produto por R$100, tá? Ela está ganhando R$42 de lucro aqui. Então significa que ela, para um produto que ela gasta menos de R$58 para entregar ao cliente, para produzir e entregar ao cliente, ela está recebendo 100. Ou seja, ela gasta, né, ela gasta 58 e recebe 100, com um lucro aí de R$42, né, 42% no lucro bruto. No lucro operacional, 37,39%. No lucro líquido, 38%. No lucro sobre o patrimônio, 40%. E no lucro sobre o capital investido, 9,58%. Veja que o que está destoando aqui é o lucro sobre o capital investido. Por quê? Porque nos últimos anos a companhia tem investido muito, um investimento bilionário na construção de novas unidades. Então a gente vê que tem um investimento de capital que está imobilizado ainda, né, que não retornou nas operações da empresa. Tá? Esse aqui é o gap que a empresa pode surpreender, né, fechando nos próximos anos, a partir aí do segundo semestre de 2024. Tá? Veja que a margem bruta historicamente é alta e isso não é de se suspeitar, de se duvidar. Por quê? Porque a companhia que tem uma grande escala, é uma das maiores do mundo e é uma companhia que tem o menor custo de produção do mundo. Ora, se ela é grande, tem escala e tem o menor custo em relação aos seus clientes, a margem dela vai ser sempre alta. Mas veja que a tendência dessa margem é de ganho, né? Essa margem está aumentando historicamente ao longo do tempo. Tá? Veja a margem líquida também subindo ao longo do tempo. Observe que em 2020 a companhia sofreu, né? Já tinha tido um ano de 2019 complicado na sua margem líquida, mas desde então ela vem crescendo essa margem líquida. Né? Então, dá para você notar que é um mercado cíclico, né? É uma commodity e ela tem um ciclo de preço muito volátil, né? Ela sobe e desce ao longo dos anos aqui com bastante força. Então, isso nos traz também a indicação de que para investir numa empresa desse setor, talvez essa empresa aqui seja o investimento mais seguro, vamos dizer assim, mais conservador. Por quê? Se ela é a maior do setor, se ela tem o menor custo, tá? Ela tende a conseguir enfrentar as crises melhor do que as suas
concorrentes e ela tende a aproveitar os bons momentos com mais força do que os seus concorrentes. E a prova disso está aqui, 2021, 2022 e os últimos 12 meses, né? Um retorno sobre o investimento extremamente alto, destoando aqui da média histórica da empresa, tá? Sobre o endividamento. Essa empresa, ela tem um endividamento bruto de 78 bilhões. Que dívida zona, hein? Pois é, mas o patrimônio da empresa é 41 milhões. Desses 41 milhões, 20 milhões estão em caixa. Então veja que a companhia é extremamente líquida, né? Mas praticamente aqui, 50% de todo o seu patrimônio é caixa. É dinheiro que está ali aplicado rendendo juro, tá? Então a dívida líquida da companhia é de 58 bilhões. Aí você diz, André, é uma dívida alta. É uma dívida alta. Mas olha aqui o lucro operacional que ela gera em 12 meses, 16 bilhões. Então isso significa que a relação entre o caixa que ela gera e essa dívida é de 3,5. Quer dizer, em 3 anos e meio, o caixa que a companhia gera quitaria essa dívida, pagaria essa dívida líquida, né? Mas veja só, será que esse endividamento é comprometedor? A gente pode dizer assim, não é um baixo endividamento, tá? É um endividamento já razoável, tá? Bem razoável, 3,5 de relação dívida lucro operacional. Mas vamos ver como é que está essa situação, tá? Veja que essa relação dívida líquida já foi bem maior. No passado, nos outros ciclos de investimento da empresa, essa relação foi 6, foi 8, foi 4, foi 7, chegou a 20, a 7 de novo, né? E hoje está no padrão mais controlado, né? Em torno ali de 2,5, 3,5, né? Então, é um endividamento que hoje está bem mais controlado do que foi nos anos passados, tá? Também em relação ao patrimônio, essa dívida, ela vem caindo. Então, isso significa que a empresa tem aumentado o seu caixa, tem aumentado o seu patrimônio, e a dívida não tem aumentado nessa velocidade. Pelo contrário, né? Está diminuindo. Tá? A liquidez corrente da empresa também vem numa tendência de alta. Né? Desde 2020 para cá, ela tem reforçado o caixa. E eu vi uma entrevista do CEO da empresa, e ele falou que isso foi proposital. Tá? Como eles se prepararam para fazer um investimento grande, para aumentar sua capacidade produtiva, construir novas plantas industriais, eles trabalharam para reforçar o caixa. E ele disse, hoje a companhia tem muito mais caixa do que precisaria ter, mas nós fizemos isso porque nós sabemos como é o mercado, né? O mercado dessa commodity, em que às vezes o preço está extremamente alto, às vezes está extremamente baixo. E aí ele disse, nós não podemos adivinhar o preço, mas nós podemos nos preparar para estar bem em qualquer cenário, e foi isso que eles fizeram. Por isso estão construindo uma fábrica, estão fazendo um investimento de muitos bilhões de reais, e mesmo assim, o dinheiro que eles têm em caixa paga aí, né, 2,8 vezes a dívida de curto prazo. Tá? Então tá bem tranquilo. A liquidez da empresa em torno de 6 bilhões, dívida líquida hoje, no terceiro trimestre, de 11 bilhões aqui a dólares, tá? 11 bilhões de dólares, uma alavancagem de 2,7. Né? A distribuição dessa dívida, olha só. Veja que essa dívida ela tem um custo médio aqui, vocês estão vendo aqui, 5,1%, ou seja, uma taxa de juros baixa, né? E um custo de dívida baixo e um prazo médio de 77 meses, tá? Então a gente viu que a companhia tem uma relação de caixa-dívida de 3,5, tá? Porém, a relação de vencimento dessa dívida não é de 3,5 anos, né? É de aproximadamente 7 anos, né? 7 anos. 6 anos e meio, vamos dizer assim. Então, veja que aqui tem um cronograma e a maior parte da dívida vai vencer somente a partir de 2028. Então, volto a dizer, é um endividamento extremamente saudável, um endividamento bastante controlado e alongado. É ruim quando a empresa faz dívidas para cobrir um caixa negativo, mas quando ela tem dívidas, mas essas dívidas estão se revertendo em investimentos que melhorarão o caixa, isso é muito bom. É isso que a gente espera que as empresas façam. Tá? Ela está pegando um capital, né, que terá um resultado muito maior do que o seu custo no futuro. Então, é um endividamento, na minha visão, muito saudável. E aqui no quesito crescimento, nós temos aqui 36% no crescimento de receitas e 56% no aumento de lucros nos últimos 5 anos. Então, eu sempre gosto de falar isso, porque isso aqui ajuda a tirar aquele mito, né? Empresas antigas, empresas grandes, não tem para onde crescer. Tá aqui, cara. A empresa cresceu seus lucros em mais de 50% nos últimos 5 anos. E vai crescer ainda mais, porque a capacidade produtiva dela em 2024 vai aumentar 20%, e até 2026 o plano da companhia é que aumente 50% a sua capacidade produtiva, que já é uma das maiores do mundo. O que a gente pode esperar disso aí? Que ela vai crescer, e vai crescer muito mais do que as suas concorrentes. Então, é uma empresa vencedora e tende a se tornar ainda mais vencedora no médio e longo prazo. Tá? Margem de segurança. Será que a margem? Bom, pelo critério do Bazin não tem não, porque o critério do Bazin é baseado no dividendo, né? E o dividendo da companhia não só está baixo,
aliás, não só é baixo, né, como historicamente sempre foi baixo. Não é o objetivo principal da companhia gerar renda passiva, em que pese ela pague dividendos com regularidade, né? Pelo critério do Graham, sim, aí haveria uma margem de segurança bem interessante em torno de 75%. Tá? E pelo consenso dos analistas, que eu fui pesquisar, os analistas que seguem, que acompanham a empresa, avaliam o preço justo dela em média em R$ 61,93, o que traria uma margem de segurança em torno de 15%, né? Um upside em relação à cotação atual. E aí, você já descobriu que empresa é essa? Será, hein? Bom, diga aqui embaixo, eu quero ver se você acerta. Eu já te passei muita informação, hein? E eu queria também que você indicasse uma ação, um ativo pra gente analisar aqui, tá? E aproveita, ó, se inscreva aqui no canal, tá? Mas vamos logo para as nossas conclusões. É uma empresa que vem de bons anos, agora, nos últimos 2 anos, mas que em 2023 está enfrentando um cenário adverso por conta do contexto macroeconômico, queda no valor da sua commodity, mas é uma empresa que ainda continua com resultados saudáveis, com ótimas, excelentes margens, é uma empresa que tem vantagens competitivas, é uma empresa que lucra na crise, é uma empresa que vai estar mais forte quando a maré virar, tá? É uma empresa que tem um endividamento controlado, não é baixo, mas é controlado e bem alongado. É uma empresa que tem uma excelente posição de caixa, né? 20 bilhões no caixa. É uma empresa que está fazendo fortes investimentos para a ampliação da sua capacidade. Ela já cresceu nos últimos 5 anos e deve continuar crescendo ainda mais nos próximos. Tá? Aparentemente está um pouco barata, apresentando certa margem de segurança. Então, é sim uma empresa que eu estou considerando muito colocar na minha carteira. Eu já tenho outras ações desse setor, mas eu tô achando que eu vou colocar mais essa, hein? Talvez. Eu vou estudar isso aqui. Eu tô gostando de ver o que eu estou vendo. Até porque é um setor que, na minha visão, vai crescer bastante nos próximos anos, porque a demanda por esses produtos é crescente. E aí, você já descobriu que empresa é essa? Ainda não? Então bora acabar com o mistério. Eu estou falando da Suzano, olha só, é uma empresa de celulose e papel, empresa totalmente verticalizada. Ela produz o eucalipto, ela transforma o eucalipto em fibra curta, ela pega a fibra curta, faz o papel. Então ela vende celulose, vende papel higiênico, vende fralda, vende tudo, né? Então é uma empresa, é uma das maiores do mundo, a maior do seu setor aqui no Brasil. É uma empresa que vem crescendo muito, é uma empresa que tem vantagem competitiva, é uma empresa que está capitalizada, está crescendo, está investindo. Então, na minha visão, é sim uma fortíssima candidata a ser a melhor empresa da Bolsa nas condições atuais no dia de hoje. E aí, você concorda com essa visão? Me diz aqui nos comentários. Eu quero ver a polêmica. Me mostra aqui outra empresa que possa rivalizar com esses números, esses dados da Suzano. Um grande abraço e até o próximo vídeo.